Começando mais um teste de consumo urbano aqui no canal, e o carro da vez é o Jeep Renegade Longitude, já híbrido leve e 2027. Esse sendo o nosso teste de consumo, a gente vai comparar o resultado desse híbrido leve com os outros Renegades sem o sistema híbrido leve que a gente já testou aqui algumas vezes no canal. Lembrando que o trecho é 100% de cidade, é o mesmo percurso que a gente sempre faz para manter um padrão e ter uma comparação, inclusive. Ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro, o carro está abastecido com gasolina e alguns detalhes sobre modos de condução e também o start-stop eu falo daqui a pouquinho para vocês. Vamos começar aqui o nosso teste de consumo. Para isso eu vou resetar agora nosso trip de consumo B. O ar-condicionado já está ligado, ele acabou de ligar o carro, ele estava desligado através do sistema Start-Stop, né? Não temos modos de condução, só o Sport e o normal, já que se você não colocar o Sport ele fica normal. Meio óbvio, né? Mas não tem modo individual, não tem modo Eco, não tem nada disso, infelizmente. Agora, vamos falar um pouquinho do Start-Stop, começar por isso. Infelizmente você não consegue desligar o Start-Stop. Este é um problema. Eu até gosto particularmente do Start-Stop, mas em alguns momentos ele realmente fica irritante, já que você, num trânsito muito pesado, não quer que ele fique desligando todo momento. Você anda um pouquinho ele desligando, um pouquinho ele desligando, um pouquinho ele desliga. E nas versões convencionais, que não são híbridas leves, você consegue desativar o Start-Stop. Aqui não. Então não entendi por que a Jeep tirou essa possibilidade, né? Será que é por normas de emissões de poluentes que um dia virão? Será que eles já se atualizaram? Será que é para dar uma impressão maior de economia de combustível? Às vezes alguém tinha o anterior, usava com o start-stop desligado, comprou o híbrido leve e fala, nossa, ficou bem mais econômico. E às vezes não é pelo carro, e sim porque agora você está usando o start-stop. Pode ser isso, realmente não sei explicar para vocês o motivo. Mas fato é que ele não desliga. E eu espero não ficar muitas horas nesse semáforo aqui, porque olha, isso aqui demora, hein? Ó, vocês podem ver que ele já desligou o motor através desse recurso. Eu já vou aproveitar para dizer para vocês que eu notei que mesmo com o ar ligado, nos Renegade híbridos leves, né, enfim, ele consegue ficar mais tempo com o motor desligado. Antes não, ele ligava o motor mais rapidamente. Agora, como você tem o auxílio de uma bateria que eu já vou explicar para vocês, ele consegue manter desligado por mais tempo e, consequentemente, economizar mais combustível também. Então até o start-stop é meio reforçado. Outra coisa legal, você consegue virar o volante quando o start-stop está com o motor desligado. Na maioria dos carros isso não é possível. Quando você mexe o volante para aplicar assistência na direção, né, assistência elétrica, ele vai acabar ligando o motor. Agora sim, vamos falar do conjunto mecânico. Tem bastante coisa para explicar para vocês nesse vídeo. Ele continua usando o motor 1.3 T270, que é aquele turbo flex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele ainda rende para nós 176 cavalos com ambos os combustíveis e 27,5 kg de torque também com qualquer um deles. Mas o regime com que essa potência é entregue muda um pouquinho. Com etanol é a 5.250 rotações, meio cedo. Com gasolina a 5.750, então demora um pouquinho mais para chegar à potência máxima. Nessa versão híbrida leve, a gente tem um motorzinho elétrico também. Ele substitui o alternador e o motor de partida, como se fosse um super alternador, um alternador avançado, digamos assim, tecnológico. E antes de falar dos números dele, eu falo dos números do sistema 12 volts da Stellantis, para explicar para vocês a diferença. Lá, que a gente vê no Fastback, no Pulse 2008, 208, vai chegar no Citroën também, ele tem 4 cavalos e 1 kgfm de torque. Aqui são 15,5 cavalos e 6,6 kg de torque, ou seja, números muito maiores em comparação com o sistema 12 volts. E a Jeep diz aqui que o motor elétrico atua inclusive acima de 5.000 rotações. Lá no sistema de 12 volts ele atua entre 1.000 e 3.000 somente. Então quando você dá pé fundo, por exemplo, no sistema mais simples, né, 12 volts, ele não atua pela parte elétrica do carro. Aqui no Renegade sim, mesmo pisando forte, ele vai atuar pelo elétrico. Agora, sendo um híbrido leve, a gente sabe que o elétrico não traciona as rodas. Então qualquer movimento do carro que você fizer, ele vai ser feito pelo motor T270, a gasolina ou etanol, dependendo do que você está usando. Nunca o elétrico vai mover o carro sozinho.
O que ele vai fazer, a função... Meu Deus, eu acabei de ver um XC60 com uns detalhes em vermelho. Que coisa horrível, Jesus. Nossa, rico tem mau gosto também, hein? Meu Deus. Esse motor elétrico, ele tá aqui para ajudar o motor a combustão a trabalhar mais tranquilo, mais suave, fazer menos esforço. E dessa forma você acaba economizando combustível também, é lógico, né? Junto com esses motores, tanto o elétrico quanto a combustão, a gente tem a transmissão automática convencional de 6 velocidades. A gente já tinha também anteriormente esse mesmo câmbio. A tração é dianteira, que também já era no Renegade. O Renegade atual, 2027, ele permanece com a versão Willys, que é 4x4, e lá você tem um câmbio automático de 9 velocidades. Eu deixei agora na tela do fluxo de energia para vocês verem o funcionamento aqui do sistema híbrido leve. Ele faz uma animação das rodas quando você está andando, isso é legal, e uma animação também mostrando se ele está recuperando energia ou gastando energia. Já vou explicar isso para vocês. Porque agora, inclusive, a gente vai falar de bateria. São duas nesse carro, tá? Mas do sistema elétrico, do sistema híbrido leve, é uma só, lógico. Além daquela bateria de chumbo ácido com 12 volts, que é normal do carro, que todo carro tem, você tem aqui uma bateria de íons de lítio com 48 volts, 19,5 amperes de acordo com a Jeep, e uma capacidade de 0,85 kWh. Sim, é menos de 1 kWh, ela é bem pequena. Mas poderia ser pior. A bateria de 12 volts da Stellantis tem 0,13 kWh. Aqui são 0,85. Ou seja, muito maior do que a bateria do sistema de 12 volts. Agora, quando você pega um híbrido convencional, ele vai ter ali provavelmente 1,5, 2 kWh. Alguns pode ter até um pouquinho mais. Ou 1 kW, já é um pouco maior. Quando você pega um híbrido plug-in, às vezes ele tem 18 kWh, 15, 20, alguns têm até mais. E os elétricos têm geralmente de 45 para cima, é difícil ter menos. Tem uns que passam até de 100 kWh. E como que você faz a recarga desses carros? No elétrico você conecta na tomada ou faz a frenagem regenerativa. No híbrido convencional, frenagem regenerativa e o motor a combustão. No híbrido plug-in, frenagem regenerativa, motor a combustão e também na tomada, porque ele é plug-in, você pode plugar. No caso do híbrido leve, ele é somente pela frenagem regenerativa. Funciona assim, mais simples do que parece. Você pisa no pedal do freio ou tira o pé do acelerador, ele vai emitir torque na rotação contrária da motorização para gerar uma resistência. E assim ele vai converter aquela energia cinética, que é a de movimento, em energia elétrica. E você vai recuperar um pouco daquilo que você gastou anteriormente. Você vai carregar um pouco da bateria. Como a bateria aqui no Renegade é pequena, você percebe durante os seus trajetos ela aumentando e diminuindo. Se você pegar muitas subidas, você vê que ela diminui bastante. E quando você pega bastante descidas, ela vai recarregando bem rápido também. Falo agora para vocês sobre o preço do carro e também o peso. Olha, o peso do carro também, tá? Não é o meu, não. Começando pelo valor, a gente tem nessa versão Longitude, que é intermediária. Lembrando que ela é somente híbrida leve, você não tem opção convencional. Ela custa, arredondando, R$159 mil. Esse aqui está equipado com a pintura azul Jazz, que custa R$2.200, e também com o Adventure Intelligence, que é o sistema de conectividade inteligente, que custa mais R$2.000. Ou seja, vai para praticamente R$163 mil, se eu fiz a conta certa. Agora, é valor de tabela. Na prática, é bem provável que você ache esse carro com preços mais convidativos. Falando agora sobre o peso, esse eu achei bastante complicado, delicado, porque são 1.531 quilos. É coisa pra caramba para um SUV compacto. Ainda mais que nem é a versão 4x4, nem é a versão mais completa. Você tem a Saara ainda acima da Longitude. E carro pesado a gente sabe que se esforça mais para andar, então o consumo às vezes não é tão bom. Vamos ver se o sistema híbrido leve conseguiu ajudar nisso. Olha só, eu percebi que eu ainda nem pedi para você deixar o seu like aqui embaixo, hein? Você já assistiu toda essa parte do vídeo e ainda não deixou um joinha aqui, tão simples, é de graça e ajuda muito o nosso canal. Já comenta também o que você acha sobre o Renegade e se você gosta dos carros híbridos leves. Você acha que faz uma diferença? Você acha que vale a pena? Comenta aí. Sabe do que eu vou falar agora para vocês? Daquela variação que nós temos a cada teste, que infelizmente sempre vai existir. Ela é pequena, mas ela existe. Vou falar bem rapidinho hoje, viu?
A gente não faz um trecho muito longo porque a quantidade de variação seria muito maior e a gente não poderia comparar muito bem os testes, né? Seria injusto. E imagina se tem um acidente, alguma coisa, a gente tem que repetir um trajeto extremamente longo também. Complicado. Nós padronizamos algumas coisas, o jeito de dirigir é muito parecido, sempre ar ligado, o mesmo percurso e etc. Se tiver muito trânsito, inclusive, a gente refaz o teste, tá, pessoal? Agora, semáforos que a gente pega abertos ou fechados, não conseguimos controlar, seria muito bom se desse. Alguns infelizes que ficam atrapalhando nossa vida aqui, entrando na nossa frente, andando a 2 por hora. Isso a gente também, infelizmente, não controla. Então sempre vai ter um pouco de variação, mas a gente reduz bastante ela seguindo o nosso padrão. Estamos chegando ao final do nosso percurso, hein? Vamos parar ali no ponto de sempre. Olha, um Dolphin Mini amarelo, verde, sei lá como é que é a cor, mas difícil ver, hein? Vamos parar ali no nosso ponto de sempre. Infelizmente esse carro não tem câmeras 360 graus, tá? Então a gente vai parar no olhômetro mesmo. Tentar parar bem pertinho da guia para não atrapalhar ninguém na rua. Vamos lá, ó. Eu passei pro N, ele já desligou o motor. Aí eu aliviei um pouco o pedal do freio, ele já ligou novamente. Então às vezes o start-stop irrita. Vamos ver qual foi o resultado? Vamos lá então, ligando o painel de instrumentos de 7 polegadas. Ele faz a animação do Renegade MHEV, que significa Mild Hybrid Electric Vehicle, ou híbrido leve, mais fácil, né? Nós podemos vir aqui no triplo de consumo B e percebemos que foram 10,2 km rodados em, na verdade, 25 minutos, com 24 km por hora de média de velocidade. Isso porque ligou a chave, mesmo com o motor desligado, esse carro já fica contando o tempo e a velocidade média também muda. Não faz sentido, mas a Jeep insiste em fazer isso. O consumo em si, que é o que mais importa para a gente, 11,8 km por litro. Praticamente o mesmo dos 11,9 informados pelo Inmetro, com gasolina na cidade, e o nosso teste inclui também o ar-condicionado ligado. Mas afinal de contas, qual a minha opinião sobre essa média de consumo? Sinceramente, eu gostei e gostei bastante. Todo mundo falava que o Renegade era um carro extremamente beberrão com esse motor 1.3. E eu discordava disso porque a gente sempre conseguiu boas médias, tanto no dia a dia quanto nesse nosso teste específico. E no sistema híbrido leve, de fato, melhorou um pouco o consumo. A diferença não é absurda, até porque o carro fica um pouquinho mais pesado também, né? Mas ainda é uma diferença considerável. A gente fez aqui 11,8 e no Renegade Altitude 2026 ainda não era 27, tá? Mas não mudou muita coisa ali, foi mais uma reestilização de design. No 2026 Altitude, a versão de entrada, a gente fez 11 km por litro. Aqui a versão Longitude, que naturalmente já é mais pesada, e fez 11,8. Outras comparações, Honda HR-V Touring 1.5 Turbo 2026 fez 11,5, então o Renegade conseguiu fazer até um pouco melhor. O meu carro de uso pessoal, que hoje já não é mais meu, né? Mas o Ford New Fiesta SE 1.6 manual aspirado 2014, ele fez 11,4 nesse trajeto. E aí você pega um SUV compacto que é bem maior, mais pesado, motor turbo, muito mais tecnológico, fazendo 11,8. Eu achei bom. Testamos também o Jeep Renegade na versão sem nome, na linha 2025 ainda. Ele tinha feito 10,8 km por litro. E na prática, de fato, eu percebi que no dia a dia, esse carro, sendo híbrido leve, ele faz de 1 a 2 km por litro a mais do que as versões que não são híbridas leves. Foi o que eu notei usando no dia a dia. Às vezes a diferença fica até um pouco maior, 2,5 a mais, por exemplo. Mais efeitos de comparação. O Honda WR-V EXL 1.5 aspirado com câmbio CVT, linha 2026, passou recentemente aqui no nosso teste, fez 11,3 por litro. Aqui a gente conseguiu 11,8, mais econômico também. Um Fiat Fastback Impetus, já híbrido leve, mas o sistema de 12 volts, hein? Com câmbio CVT, linha 2026, ele fez 10,9 km por litro, quase um a menos do que fez o Renegade. Então, eu gostei do sistema híbrido leve aqui nesse Jeep, achei que faz uma diferença considerável e é bem-vindo. Lá no de 12 volts, eu sinceramente preferia que não tivesse. Eu particularmente não pagaria a mais por um sistema híbrido leve, mas como ele já tem, digamos que de série nessa versão, tudo bem, ajuda e faz uma diferencinha assim. Quando você roda muitos quilômetros, aí vai fazer uma diferença mais considerável no seu bolso. Antes de você sair desse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa média de consumo do Jeep Renegade.
Você gostou? Esperava mais? Esperava menos? Era exatamente o que você esperava? Comenta aqui que é sempre legal ter essa interação com vocês. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.